Oi, eu sou a Lai Miller. Oi, eu sou a Dai Zoe. E esse é o podcast A Culpa é da Gente, onde a gente ri, chora surta. e conta tudo. O tema de hoje é polêmico. Relacionamento aberto. E aí? E aí, galera, então chega junto que a culpa é da gente, mas o questionamento é coletivo. Vinheta. Tananana. A gente vai falar um pouquinho por que foi criado o podcast. Como é que eu vou dizer? Motivo, né, amiga? Motivo. A minha querida, cara, colega e amiga estava fazendo uma live falando de relacionamento e eu, linda, maravilhosa, indo pro salão da minha irmã, escutando a live. Puta da cara, querendo matar uma pessoa só. Uma em específico, né, amiga? Um carinha específico aí. Exatamente, querendo matar ele, querendo poder falar tudo que estava entalado dentro de mim e eu não conseguia falar. A minha psicóloga não me ajuda em nada. Já até desisti. As amigas servem pra isso, né, amiga? Aí eu escutei, quando eu terminei de escutar, eu desliguei o telefone e disse assim, já mandei um áudio no WhatsApp. Lá já sei o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer um podcast. Não interessa se der gente, se não der gente. Vamos falar da nossa experiência. Eu quero detonar esses homens! Tudo bem, na hora eu estava muito irritada, mas a gente não vai detonar tanto. E foi tipo bem isso, tá, gente? E aí eu falei, amiga, é óbvio, eu só queria que alguém me fizesse esse convite, porque eu sempre quis ter um podcast e falar sobre relacionamentos, que é algo que eu gosto e que a gente gosta, né, amiga? Sim. A gente gosta muito sobre comportamento e relacionamento. E, cara, por que não a gente falar aqui no podcast das nossas experiências, né? Como mulheres que já namoraram, mulheres que já viveram com 30 alguém. mais. A gente tem, né, 30 mais. Então, mulheres, experiências... a gente quer deixar aqui as nossas experiências, fazer uma troca com vocês também. Também é para vocês, quem sabe, se inspirarem, sei lá, né, gente? Ajudar aí quem conseguir com as nossas histórias, tanto de vida de solteira, porque agora a gente tá solteira. Quanto de vida de casada, com namorado, tudo que a gente já viveu e ainda vai viver, né? Exatamente, ainda vai viver, né, galera? Ainda vai viver. Tem chão, hein? Aqui é 30 a mais, mas tem chão, tá? Não pense que não. Não, muito. Muito chão. Então, assim, ó, a gente tá convidando vocês a participar todos os domingos, que a gente vai postar. Isso mesmo. O vídeo. E esperamos que vocês se identifiquem com a gente. E caso qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês quiserem mandar uma história de vocês pra gente comentar aqui, contar a história sem divulgação. Se quiser que a gente divulgue, mas a gente só não vai divulgar o nome de ninguém, porque a gente não quer problema. A gente vai contar as histórias anonimamente, porque, claro, nós temos experiências para falar para vocês, para compartilhar com vocês, mas a gente também quer ouvir a experiência de vocês. E vai contar aqui de forma anônima, para ter essa troquinha, esse compartilhar aí com vocês, tá certo? Então, mandem. Tem o link na bio do nosso Instagram. Vocês podem chamar a gente lá no ADM do Insta. Podem mandar e-mail também, que a gente tem um e-mail lá disponível para isso, tá bom? Então, fiquem à vontade e curtam esse vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal A Culpa é da Gente, porque é claro que a gente quer que esse podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque os assuntos, galera, são legais. O de hoje é muito polêmico, né, amiga? É bem polêmico, porque eu participei de uma... Ainda mais a gente que é solteira, porque, cara, pensem, como que uma pessoa solteira se envolve num relacionamento aberto, né? Porque o que é interessante a gente falar, que o relacionamento aberto, ele acontece para quem já tem um comprometimento, porque é um relacionamento consentido de ambas as partes, porém, os ficantes hoje em dia também estão num relacionamento aberto, né? Então, a gente vai entender um pouquinho essa dinâmica e falar para vocês das nossas experiências em relação a isso, tá? Porque eu tenho certeza que você aí já deve ter passado pelo mesmo que a gente está passando ou já passou. Eu espero que não, né? Mas se passou... Mas é difícil não, né, amiga? Se passou, difícil não. Segue junto com a gente aqui, porque vai ter muita experiência. O relacionamento aberto, ele existe, tem vários, vamos dizer, vários nomes. Na verdade, eu acho que dá pra gente falar do relacionamento aberto com algumas qualificações dele, né, amiga? Sim.
Porque a gente entende que o relacionamento aberto, ele é um pouquinho amplo. Ele entra para os solteiros aí, para quem é ficante, né? Que tem um relacionamento aberto que muitas vezes não é falado. Olha só, você pode sair com outra pessoa. E isso é bem polêmico, né, galera? Porque a gente quer o quê? Ficar com a pessoa e quer ser única da pessoa, né? E daí tem o de A casal. maioria. Mas aí tem o relacionamento aberto, que são os casais que já têm um compromisso, que acabam abrindo a relação, namorados, casamentos, enfim, abrem a relação. E tem relacionamentos aí que é híbrido, uma parte só sai e curte, e a outra monogâmica. Então, Fica em casa esperando. entender um pouquinho essa dinâmica também é interessante, né, galera? Até para vocês aí entenderem qual é o papel que vocês estão fazendo na relação que vocês estão. Porque hoje em dia o mais comum é o relacionamento de ficantes. Então, amiga, já que tu contou uma parte aí do relacionamento, como funciona, relacionamento aberto, eu vou contar uma experiência que eu tive no ano de 2016. A gente quer saber dessa fofoca. Eu tinha perdido o noivo nessa época, ele sofreu um assalto na minha cidade e faleceu em 2015. Em 2016 eu estava sozinha, e então eu conheci uma pessoa na frente do meu apartamento, meu apartamento era aqui, a empresa dele era aqui, e eu tomei a iniciativa de querer conhecer. Eu tomei a iniciativa porque eu me interessei pela pessoa. Normal, né, gente? Aí eu vi que no carro da pessoa estava escrito assim, vende. Eu peguei o telefone e chamei a pessoa. Muito bom. E liguei pra ele. E a gente ficou conversando. Tu pegou o número da maquiagem. Ai, que jogadora! Amiga, eu fiquei muito afim dele na época. E daí eu tomei a iniciativa. Mas tu conhecia ele de vez só? Só de vista, tá. E daí tomei a iniciativa e tudo mais. Daí a gente saiu pra conversar. E ele me falou que tinha acabado um namoro. E eu disse, legal. Eu disse, Aí eu contei a história que eu tinha perdido meu noivo num assalto. Em 2015 e tudo mais. E daí por diante a gente começou a se envolver, eu e ele. E se envolvendo, e a gente foi ficando, e isso já se passaram 2 meses, 3 meses. E eu via que ele tinha um celular. E eu nunca ficava com ele finais de semana. Sábado, domingo, ele dizia que tinha que ficar com a filha. Só sempre dia de semana. Só dia de semana. Gente, red flag. Bandeira vermelha. Caraca! Vermelha Ó, não. 20 mais aí, hein? Fiquem ligadas. Vermelha não. Todas as bandeiras. Era acenado assim pra mim. Só que eu tava muito sensível na época. E eu tava precisando de alguém. Eu estava sozinha, minha família não morava lá, tinha vindo morar pra Santa Catarina e eu estava sozinha no Rio Grande do Sul. Sozinha e sendo pressionada de todos os lados, né? Sim. Então, aí eu me apeguei ali, naquele momento, naquela coisa, e fui ficando com ele, tá? E nessa ficada, fui ficando, eu via que ele tinha um telefone. E esse telefone, ele ia tomar banho na minha casa e o telefone ficava lá em cima. E algo dentro de mim começou a dizer, pegue o telefone. E eu peguei o telefone. Aquela vozinha, né, amiga? Aquela vozinha, a intuição, a voz interior. Isso aí a gente tem que ouvir, galera. A mulherada tem. Tanto mulher quanto homem. Segue. Mas a nossa é muito aguçada, né, amiga? A minha é surreal. Muito a minha aguçada. eu acho que... A minha também é surreal. Cara, eu acho que a minha é assim de outro planeta, cara. Por isso que eu quase não sofro com relacionamento. Eu peguei o telefone, anotei o número e guardei. Anotei no meu celular e guardei. Aí se passou 6 meses, 6 meses, galera, nessa enrolação. E eu só me envolvendo com ele, cara. Só com ele. Nem ia pra festa. Não fazia nada. Você estava namorando e ele não. Na real da história, eu estava num relacionamento, entendeu? E ele não, só que eu não conhecia a família. Relacionamento por telepatia. Relacionamento. Porque isso pode acontecer, né, amiga? Às vezes quando a gente se apaixona, a gente quer só ficar com aquela pessoa e também tá tudo bem, sabe? Não tem o que fazer, não tem uma regra que tem e que não tem, que deve ser assim, não deve ser. Concordo. Fomos indo. Um certo dia, eu fui pra casa de uma amiga e passei uns 2 dias na casa dela lá. E quando eu saí da casa dela, porque eu me resguardei, porque eu tava querendo pensar. Eu simplesmente me isolei, desliguei o celular e eu disse, não, tem que ver o que tá acontecendo na minha vida. Quando eu tava lá, eu tive alguns sonhos. E nesses sonhos, eu tive uma sensação que me dizia assim, liga pra aquele número, adiciona o WhatsApp, não sei o quê. Cheguei em casa. Batata, amiga. Cheguei em casa, conversei com ele estava indo jogar futebol. Isso foi numa segunda. Você comentou com ele sobre isso? Não, conversou normal. Conversei normal, como se nada tivesse acontecido. Jogadora! Temos! Fui. E o babado é
bom esse cara. E ele, se ele ver, ele vai saber que era ele. Safado! Sem vergonha. Adoro, ó. Depois de muito tempo, ele é gente muito boa, tá? Só que se perdeu Só que, aí. né? Se perdeu. Teve Ele um lapso de Não, um lapso ele de memória. continua se perdendo, tá, galera? Ele continua se perdendo, ele sabe disso. É demais. Aí tá, moral da história. Eu cheguei em casa, falei com ele e tudo mais, numa segunda-feira, falei com ele, estou indo jogar futebol, depois vou pra casa ficar com a minha filha, papapá. E eu, tá bom. Quando eu entrei no banheiro, me lembrei do sonho. Vou lá pegar o telefone. Olha o que é o bicho mulher, galera. Eu peguei o telefone, eu dei um print na foto da menina, ela tava com o Ray-Ban espelhado, eu dei um zoom no Ray-Ban e eu vi ele. Uau! Eu vi ele no Ray-Ban, ele na cidade de Torres, porque tinha as montanhas, galera. Cara, muito foda. Muito foda, amiga. Foi a Sherlock Holmes. Toda a profissão errada. Aí, Investigadora. Nossa, aí, mas... o que eu fiz? Eu liguei pra guria. Eu já estava completando quase 8 meses ficando com ele. Olha só, cara, 8 meses, tu já criou um vínculo muito foda, 8 meses. Quase um ano, galera. Cara, eu liguei pra guria e eu descobri que a menina estava namorando com ele há exatamente 2 anos. Eu era a menina, basicamente, o relacionamento aberto dele. Caraca, você estava no relacionamento aberto sem saber que era aberto. Exatamente, sem saber, galera. E tem muita gente que faz isso. Vamos terminar de contar o babado. Tem, amiga, porque, sabe, o meu ex-namorado, que eu fiquei 14 anos, quando a gente se conheceu, eu tinha 19 anos. Então, quando a gente começou a se conhecer, ele namorava. E o que ele falou pra mim? A gente começava a conversar e eu perguntava, mas e a tua namorada? E a tua namorada? Ele dizia assim, não, mas a gente tem um relacionamento assim livre, eu saio sozinho, ela... Tá, mas ela também sai? Ela não gosta. Não, mas peraí, tá meio estranha essa história. Se ele estiver ouvindo, ele vai saber que eu tô falando a real. Foi bem assim que a gente começou. E ele dizendo que era um relacionamento meio que aberto que ele tinha com a menina. Mas depois eu fui descobrir que não era, claro. Daí ele terminou com ela, a gente se assumiu e tudo mais, mas foi 2 meses naquela lenga-lenga de que ele não tava com a guria. Eu falei, olha só, querido, eu não vou continuar. Foi 8 meses. Eu não vou continuar porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Se você quiser ficar comigo, é assim, termina com essa pessoa aí, finaliza o que você tem e bora, vamos namorar, se assumir. Moral da história, vou resumir. A gente é enrolada às vezes, né? O que aconteceu? Eu liguei pra menina, conversei com ela, me apresentei, perguntei o que ela era dele. Ela me disse que era namorada dele há 2 anos. E eu disse, prazer, eu sou a outra, que eu tô 8 meses com ele também. Bafão! Aí eu disse pra ela, na época eu tinha carro, na época lá, né, no sul. Aí eu falei com ela, eu disse, vamos se encontrar. E ela, com medo de mim, achando que eu era uma maloqueira, né? Eu disse, vamos se encontrar, eu te encontro na frente do apartamento dele. Nós duas se encontramos na frente do apartamento dele. Quando eu desci do carro, ela achou que eu era uma menina assim, né? Sou uma mulher, sou grandona, né? Eu desci do carro, conversei com ela, me apresentei, a gente entrou, ela tinha a chave da casa. Pra te ter noção como eu era outra sem saber. Ela tinha a chave da casa, a gente entrou, a gente pegou ele de cueca, deitado na cama. Quando ele nos olhou, ele teve um ataque, quase morreu infartado na cama. Cara, eu queria tudo pra ver. Cara, a cena foi assim, ó. Ele tava assim, ó, e daqui a pouco assim, ó. Gente, ele deve ter ficado apavoradíssimo, o coração dele... Ai, moral da história. Eu acho que meu coração ia lá no teto, sei lá, eu tenho um coração muito bom, sempre fui. Tu é maravilhosa, amiga, nossa. A guria foi embora comigo pra minha casa, armando... Tu consolou ela? Hã? Tu consolou ela? Na real da história, ela armou todo um plano contra mim depois. Todo um plano. Ela fez a minha vida um inferno 1 semana, porque ela queria ficar com ele pelos benefícios, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. Caraca! Então, assim, a moral da história. Eu fui a outra, ainda fui ajudar a filha da mãe, tá? Vou ser bem sincera. Ajudei ela, e daí ela ficou com mais raiva, porque no outro dia ele não parava de ligar pra mim. Ela tava lá em casa, e ele ligando pra mim pra querer falar comigo. Ela ficou com mais raiva, gente. Que é complicado, né? Tanto pra você quanto pra ela. Você, principalmente, foi super enganada. Claro! E ela que queria aceitar essa situação, né? Claro! Pelos benefícios que a relação tem. Esse é um problema, porque às vezes muitas mulheres aceitam um relacionamento aberto por conta disso. Né? Dos benefícios que tem, questão financeira, questão material. Cara, Laís, na minha concepção, o meu psicológico não vale dinheiro nenhum. Não.
Não. Se eu, assim, ó, isso é uma coisa que qualquer amigo, qualquer namorado pode falar. Nunca me relacionei por dinheiro. Também não. Eu não Todos. preciso. E Eu não todos preciso. os meus ex, todos tenho não saúde, tinham eu trabalho. nem casa para morar. E todos os meus ex, todos compraram casa por causa que a dona Daiane disse, compra. Ajudou, né? E Não, apoiou. eu apoiei psicologicamente, financeiramente não, porque eu já tinha o meu apartamento. Aham. E tenho ele até Mas, hoje. tipo, ajudou no apoio, né, amiga? Exatamente. Ajudou, deu uma força, porque isso, nós mulheres, a gente sabe fazer muito bem. Tem até um versículo na Bíblia que diz: a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Gente, nós, com a nossa inteligência, a nossa cabeça, o nosso papo, o homem faz o que quiser pra gente. Não, ele... A gente tem que saber conduzir, Exatamente, tá? que ele vai ser o Conduzir. homem da casa. Ele vai ser o homem, o poderoso, o provedor, E mas a mulher, quem conduz, isso. quem é a inteligência é a mulher. É a mulher. A mulher pensa, o homem Executa. faz, executa. E não é porque ele é mandado, não, gente. É porque o homem inteligente e esperto, ele ouve a mulher. Na Porque nós real, temos eu muito também mais. acho isso que tu falou 100%. Mas eu também acho que, assim, ó, sempre por trás de um grande homem, há uma grande mulher. Porque o homem só é grande porque ele tem um grande apoio. Amiga, eu vou até te corrigir, porque assim, me desculpa. Eu já ouvi essa tua frase, eu não discordo dela, mas assim, eu acho que a mulher atrás, ela regride. Eu acho que do lado de um grande homem tem uma mulher do lado com dele certeza, mas também. a frase correta é... Não, a frase que Por isso que eu usei. Como é que a gente chama? Tem um nome que a gente usa para esse tipo de frase, que eu esqueci agora. É um ditado. É um ditado, isso. Esse ditado popular. Então não é uma via de regra, mas eu te entendi. Se tu não, e é real isso. Se tu parar para pensar, as pessoas que têm uma vida financeira estável têm sempre uma mulher muito forte do lado. É verdade. Mas não é mérito, né? A gente está falando de relacionamento aberto. Depois isso é para outra conversa. A gente deixa pra outra conversa. Falar de mulheres e falar de homens. A gente não... Mas assim, eu tive essa vivência num relacionamento que eu não sabia que eu era outra. Cara, muito foda, hein? Foi bem complicado. Nossa. Eu tive, como na época eu perdi uma pessoa, aí eu fui golpeada. Para mim foi 2 golpes em menos de um ano. Eu disse para mim mesmo que eu iria pensar, raciocinar friamente e ver. Só que não. É porque você é bastante emocional, né, amiga? A gente sabe. Não é emocional, eu sou uma pessoa muito coração. Tanto que eu ajudei a guria, cara. No outro dia eu levei a guria até na autoescola para fazer a prova. Uhum. E daí ele na esquina esperando. Eu sou dessas também. Não, burra, bocó. Porque os dois, ela reverteu o papel, e ela queria ir na minha empresa para conversar comigo. Assim, mas é compreensível. Eu lembro que quando esse meu ex que eu fiquei 14 anos, que ele terminou com a menina, ele chorou horrores. A mãe dele chorou horrores no dia do término. Gente, eu consolei os dois. Emocionalmente, né? Eu dei um consolo emocional, porque eu falei pra ele, olha só, se você não quer estar comigo, se você quer ficar com ela, tá tudo bem. Tudo certo. Fica com ela, mas faz uma escolha. Porque a gente precisa fazer uma escolha na vida, né? Eu escolhi ficar com ele, mas ele também teria que escolher pra gente ficar junto, pra né? Dar certo, pra né? dar certo. É a mesma coisa, amiga, com esse meu relacionamento, que eu tive essa amizade colorida. Eu lembro que uma das últimas conversas que a gente teve, que eu falei pra ele, me dói muito dizer isso pra você, é desconfortável pra mim, mas assim, eu preciso sair de cena pra você poder viver aquilo que você quer conhecer outras pessoas, quer ter a tua liberdade, a tua história, a tua experiência. Porque tu tem a história. Eu tu já tinha história, tu já tinha experiência e maturidade pra entender o que tu queria. Exatamente. Ele não namorou, ele não teve muitas experiências com outras mulheres, né? Eu já tive namoros, eu já tive experiência com outras pessoas. Então, assim, eu entendi o lado dele também. Sim. E eu penso que isso é empatia. E quando você não está mais disposto a estar numa relação aberta, né? Porque no meu caso eu estava num relacionamento aberto. Eu estava 100%, né? Eu estava 100%, era uma amizade colorida, né? Eu sabia o que estava acontecendo. Sim. Eu sabia, ele também sabia o que estava acontecendo, mas quando a gente ficou disposto àquilo, mas no momento que eu senti que o meu sentimento estava falando mais alto que a minha vontade de estar no relacionamento colorido com ele, eu brequei. É que na real da história vocês dois estavam exatamente se empatando, tu não estava conseguindo evoluir.
eu não tava evoluindo nem ele. e nem ele. Cara, é complicado, né? Não, e a gente é amigo. É 100% complicado, amiga. Além do que, a gente é amigo, né? E quando tu fica com uma pessoa e a pessoa te permite tu conhecer ela no íntimo, tá? E ela te mostra atenção, carinho, respeito, a gente não tem como dizer assim, ó, não vou gostar dele, não vou sentir nada. Por mais que seja um ficante aberto, né? Um relacionamento aberto, porque tu não tem vínculo, porque tu não sentou e não conversou com essa pessoa. Aí entra, amiga, a minha dúvida, sobre o relacionamento aberto, né? A minha indagação é que, como que, para os casais que têm relacionamento consolidado, como que funciona essa questão do relacionamento aberto no sentimento, no quesito sentimento? Te entendi. Porque tem que ter muita maturidade. Eu tive casos que eu entrei no Tinder quando eu me separei, que eu até comentei pra lá, que foram em torno de 10 casais com fotinhos, assim, ó, lindinhos, maravilhosos, beijinhos e tudo, que me chamaram pra fazer um trisal, que é uma terceira pessoa no relacionamento. E era tipo assim, o que eles me falaram? Eu sou muito curiosa, conversei e perguntei, tá? Eu perguntei a questão assim, ó, por que vocês fazem isso? Aí o que eles me responderam? Muitos anos casados, o relacionamento esfria, as coisas não são mais a mesma, mas existe o respeito, existe o amor, existe o carinho. Só que o sexo muda. E eles, para apimentar, eles faziam a colocação de uma terceira pessoa. Só que não poderia repetir. Para não gerar vínculo afetivo. E a guria foi até a mulher que falou comigo, ela falou super de boa, coisa mais querida, me respondeu tudo. Aí ela disse assim, então a gente faz isso. Então, uma vez a gente pega um homem, uma vez a gente pega uma mulher, ou a gente pega dois, um homem e uma mulher, e daí faz a troca. Aí eu disse, tá, então por que vocês não vão para uma casa de swing? Porque daí tu vai lá, vai embora e tchau. E todas as pessoas dentro da casa de swing já estão dispostas a isso. Aí ela disse que não, que lá não é um lugar que gera calor afetivo no momento. Uau, tá vendo? É aí que tá. Não gera o calor afetivo, toque sincero, a pegação com... Porque é muito só aquela sexual. Pegação. Porque é só muito sexual. Eles querem escolher a pessoa. Exato. E quem sabe dentro da casa de swing não tenha a pessoa que eles querem. O perfil, né? O perfil. O perfil correto que eles querem. O perfil. Não, isso super dá pra entender, né? O porquê que lá no Tinder a galera tá escolhendo alguém para o relacionamento aberto. Você quer transar? Você entra no Tinder, tem uma lista ali. Para uma noite só, tem uma lista ali. E tem gente que se dispõe a fazer isso. Ela disse que não, eu fui a única, uma das que pouco negou. Ela falou que no máximo 3 pessoas negaram. Eu neguei, mas ela tirou todas as minhas dúvidas, porque eu sou muito curiosa. Sim, e ela disse assim para mim, olha, tu, por mais que tu me disse não, ela falou assim, tu foi uma pessoa muito curiosa. Eu disse sim, mas eu nunca vou dizer sim. Eu disse pra ela, eu sou curiosa. Mas... que a gente quer entender, mas eu nunca vou dizer sim, eu disse pra ela. Eu também, eu sou monogâmica. Então, assim, eu não entraria no relacionamento aberto se alguém me convidasse e nem se o meu namorado chegasse pra mim e falasse. Lai, vamos abrir a relação? Não. Então, eu prefiro terminar, você sai, fica com quem você quiser. Faz o que você quiser. Às vezes, a gente precisa entender o nosso limite. Né? E eu acredito muito que quando tu tá na relação aberta, seja ficante, tá, galera? Ou seja, os casados. Ou até namorando. Até namorando, você tem que saber o teu limite. Tem. Você não pode ultrapassar o teu limite. Começou a te doer, começou a se envolver de uma forma que vai te machucar, que você tá sofrendo, tá te machucando, para. Respira. Pensa. Se retira, que nem eu fiz. Passa 10 dias sem telefone, desintoxica. Dá uma desintoxicada da pessoa. Não, da rede social, de tudo, desintoxica. Dá um tempo. Aí tu vai conseguir raciocinar, tu vai conseguir respirar, fazer uma meditação e entender aonde tu tá errando, aonde o casal tá errando, onde tu tá pecando. E daí tu vai conseguir te libertar. Não é libertar, mas daí tu vai conseguir entender por onde tu vai começar novamente. Isso. E onde tu vai conversar com a pessoa, o que tu vai fazer. Porque assim, a gente nunca pode prender um passarinho. O passarinho tem que ter a gaiola aberta para ele poder ir e vir. Ele tem que se sentir bem ao chegar. Eu amo aquela frase que diz assim, ó, é muito bom você ter a liberdade de poder fazer e não querer fazer. A gente é amiga de muito tempo já, a gente sabe das histórias
uma da outra. Dos problemas, dos choros, das gente já, gritarias, né, de tudo. já desabafou muito uma com a outra, já pediu muito Sim. conselho, já pediu muito ombro. Então, assim. E outra coisa, a gente já foi pra muita festa, e a gente vai pra muita festa e não fica com ninguém, cara. Porque a gente vai pra quê? Pra dar risada. Dar risada, dançar, curtir, conversar, conhecer as pessoas. É tão bom isso. É muito legal. Isso é libertador pra quem tá numa fase de ficante. Vou dar um exemplo. Tá ficando com alguém e tu não tem retorno, tu não tem nada. A melhor coisa é tu conseguir se soltar, é conseguir se libertar. E isso também faz tu raciocinar melhor e entender o que tu quer pra ti. Claro que isso que a gente tá falando, com respeito, isso que a gente tá falando, né, amiga? Claro que você precisa ter uma maturidade, se autoconhecer, ter o conhecimento dos teus gatilhos, dos teus sentimentos, das tuas emoções, do que você gosta, do que você não gosta de um relacionamento, até onde você consegue ir nesse relacionamento, sempre se priorizar. É muito bom estar com uma pessoa que a gente gosta, né, amiga? Fazer um sexo gostoso com quem a gente gosta. Puxar os cabelos, dar tapa na cara. Ai, delícia. É muito bom, só que também é muito bom você se respeitar. 100%. Eu acho que o respeito é em primeiro lugar. Tu tem que respeitar o teu ponto de vista, o que você quer para sua vida e o que você busca. Porque se o teu emocional abalar, a tua vida toda vai abalar. Não vem me dizer que não. Se o teu sentimental abalar, a tua vida toda vai abalar. Por isso que a gente fala, o relacionamento aberto, ele é um pouco tóxico. Ele é. Porque assim, os casais e os namorados, eles têm uma regra. A regra de via é conversar, é alinhar, é o processo, é isso. E nem 100%, tá? Eles conseguem fazer o que eles conversaram, porque tem envolvimento. Uma pessoa é diferente da outra. Então você tem que ter muita cautela aí no teu relacionamento. E você que tá ficando também, né, amiga? O meu exemplo foi básico. Nós somos um exemplo. Eu estou solteira há 3 anos, assim, gente. Se priorize seu sentimento, priorize até onde você vai com o ficante, até onde ele te proporciona coisas boas, né? Porque eu acho muito válido você retribuir as coisas boas do teu ficante, mas eu acho que você também tem que ver aí até onde você está recebendo também. Porque é um relacionamento aberto. É uma via de mão dupla. Vocês não têm vínculo, tipo assim... Compromisso, mas tem um vínculo sexual. E gerando um vínculo sexual, tu gera um vínculo afetivo. E pra que maior, gente, que você trocar uma intimidade com outra pessoa? Mas assim, a gente Porque mais forte do que isso. A gente estava falando disso, tá? Mas eu vou voltar àquele assunto lá do meu ex. Do meu ex, não, do cara que eu fui a outra. Sim, sem querer. Sem querer. Ele ficou 2 meses com a menina, ele largou a menina pra ficar comigo. Ele ficou comigo, a gente ficou 6 anos juntos. Depois disso, a gente ficou 6 anos juntos. É bacana, porque daí ele fez uma escolha. Fez a escolha. Por isso, eu me escolhi em primeiro lugar. Se priorizou. Eu dei o tchau pra ele, deixei ele viver a vida dele com a menina, porque eu entrei de intrusa sem saber nada, porque eu que telefonei, tá? Eu que abri a porta pra isso acontecer. Então, mas assim, que bom, né, amiga? Porque você foi e descobriu. Você fez o que tinha que ser feito, cara. É o justo contigo. Mas, assim, ele levou 2 meses pra terminar com ela na virada do ano de 2017. Ele vai saber que é ele. Ele ligou dia 31 pra mim chorando, dizendo que não conseguia ficar longe de mim e que ele não queria mais ela. E dia 1º ele terminou com ela. E dia 2 ele tava atrás de mim. Sentimento quando pega, não há Cristo que faça. É difícil, gente. É complicado, porque eu gostava dele, porque eu já tinha me apegado, tinha ficado muito chateada, chorei muito, me magoei muito, meu emocional já não era muito bom pelo fato que eu tinha perdido o noivo na época. Então, assim, eu caí, assim, foi horrível. Mas eu caí por exatamente um dia, porque eu tinha muito amigo. Eu tenho muito amigo no Rio Grande do Sul. Isso é muito bom, né? Eu agradeço todas as minhas amigas, gente, e os meus amigos que moram no meu coração. Isso é muito importante. Relacionamento, quando você namora, você é casado, você tem que, né, tentar ao máximo manter Você tem que ter amigo, você tem que sair com os amigos. Suas amizades. Por isso que a gente fala, a confiança é maravilhosa num relacionamento, no que for na vida. Porque daí, tipo, eu e a Laia, a gente é amiga. Se a gente namorar, a gente sai, vai tomar um suco, alguma coisa. Só que assim, a confiança é a base de tudo. Não, a confiança no relacionamento vai te permitir fazer isso.
né? Isso é Vai bem você e o teu parceiro fazer isso sem que seja ruim para vocês. Por isso que o que a Dai sempre fala é ser honesto na relação, usar a sinceridade de uma forma comedida, falar o que você está sentindo, que não machuque o outro, expor o teu sentimento e, cara, parar com esse negócio de vamos ignorar aqui, vamos ignorar ali, né? Passar por cima, não tem que passar por cima. Eu não me arrependo nem um milésimo de nada do que eu falei pro meu amigo colorido. Eu não me arrependo de ter vivido o que eu vivi com ele. Não me arrependo de nada disso. Ah, com certeza. E acho que assim, ó, eu aprendi muito com esse relacionamento. Sim, com certeza. Eu aprendi muito com ele, sabe? Então, e é isso. Assim, pra mim, Mas o é que uma vale... coisa óbvia. Tu aprendeu muito porque tu tirou frutos bons. Não posso reclamar dos meus ex todos, tá? Eu tive alguns ex na minha vida. Uns 4, 5. Só do último agora, que é uma outra história. Mas todos, eu sou amiga de todos. Eu terminei o relacionamento, a gente é tudo maravilhoso. Não tem problema nenhum, nem com mãe, nem com sogra, nem com ninguém. Tudo maravilhoso, entendeu? Eu também, assim, meus ex-namorados, eu tive 4 namorados, meus ex, não, nenhum deles, assim, eu tenho ódio, rancor, problema, nada. Terminamos o relacionamento, terminou, blá, blá, Tudo blá, blá. saudável, tá tudo certo. Mas, gente, nada mais é do que a gente estava conversando de relacionamento aberto. Relacionamento aberto de casal e de namorado tem um contrato entre eles, um acordo de como funciona, como não funciona, as regras, como vai ser criado, como não. Se vai ser um relacionamento que a pessoa pode incluir uma terceira pessoa como ficante, que agora existe. É o relacionamento híbrido, né? Híbrido. Um lado é monogâmico, o outro é aberto e entra uma terceira pessoa, ou poliamor, Poliamor, né? que Um relacionamento aberto com poliamor, ou um relacionamento aberto de trisal. Tem vários aí. Só que todos têm um acordo, todos a conversa. têm uma conversa. E ficantes, né? Hoje é o estilo de relacionamento que mais hoje está acontecendo, Sim. que são os ficantes. Então, muito cuidado para você aí que tá ficando, né? Já tem um bom tempo com alguém, né? Achando que vai dar alguma coisa. Amiga, mas assim, ó, você tá 1 mês, 2 meses ficando com a pessoa, ok. Mas assim, ó, passou dos 4 meses, galera, vocês já tem que conversar. Tanto o homem quanto a mulher, vocês têm que se posicionar, gente, tá? Vamos continuar Só se tiver bom pra ti, tu não tiver ganhando aquele sentimento, se você né? não tiver, se não tá te incomodando com nada, né? Claro. Claro. Isso aí, amiga. É óbvio. Se pra ti tá tudo 10, tá ficando com a pessoa e ficando com outras, segue o baile. Se a outra pessoa lá não tá reclamando, segue o baile. Agora, segue o baile. Se tá te incomodando, abre o jogo. Seja sincera. Ó, fulano, eu tô começando a ter sentimentos por você, isso tá me deixando incômodo. O que a gente pode fazer? Vamos partir para uma próxima cartada ou vamos acabar por aqui? A minha prima, ai, Regi, beijo, vou te usar como exemplo, ó. A minha prima conheceu o atual marido dela no Tinder em 2022. Meu Deus. Começaram a ficar, ficaram 4 meses. Aí ela veio, passou a virada do ano comigo na Praia do Rosa, tipo, super legal, a gente curtiu um monte. Aí, e ela falava dele todos os dias. Aí eu cheguei e falei pra ela, a gente conversou, ela disse, prima, eu vou chegar e vou falar pra ele que eu não quero mais continuar assim. Conversa, cara. Vou botar na parede o negócio. Conversa com ele. Conversa e pergunta o que ele quer. E foi o que ela fez. Ela falou pra ele, olha só, ou você quer namorar? Você pensa em algo a mais? Porque se você não quiser, eu vou sair porque eu amo você. Eu tô gostando de você e você é foda. E aí ele falou que queria algo a mais e começaram a namorar. E agora foram morar junto há pouco tempo. E, gente, os dois se dão muito bem. Às vezes, no meio de uma loucura do Tinder, que eu acho que a gente acha alguma pessoa boa assim. Acha sim. Galera, mas é isso. Eu acho que nosso podcast já chegando ao fim aqui. Exato. Se vocês gostaram, comentem. Quem vive um relacionamento aberto aí, fala pra gente, conta a sua experiência, né? Se vocês puderem, até pra gente entender um pouquinho mais a dinâmica do que é um relacionamento aberto. E até o próximo podcast. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso, galera. Um super beijo e até o próximo domingo. Não esqueçam, a culpa é da gente.